Pra eu falar do jogo do Nova Iguaçu, a gente tem que lembrar do jogo contra o Água Santa. E o jogo contra o Água Santa, os jogadores praticamente não dormiram de quinta pra sexta. Porque classificou-se, há uma adrenalina genuína, até mesmo quem não joga, quem trabalha com isso, tem essa adrenalina. O torcedor, então, sabe como é difícil você dormir depois de um jogo como esse. Imagina pra quem jogou. Então, os jogadores praticamente não dormiram de quinta pra sexta. Na sexta-feira foi só um regenerativo. O Vasco não conseguiu treinar a parte tática, muito pelo contrário. Foi só a parte da recuperação, porque há um desgaste físico, há um desgaste mental. E os jogos são próximos. Foram 2 dias de quinta para domingo. O jogo na quinta de manhã terminou na madrugada de sexta. Então, há um cansaço. O Vasco não treinou taticamente. Eu tô trazendo informações para você. Cleiton Silva não treinou com o grupo taticamente. O Vasco fez regenerativo e recuperação de atleta. O máximo que aconteceu foi um treino com vídeo, a orientação, entender um pouco da equipe do Nova Iguaçu. Então, eu estou dando uma informação para vocês. No domingo, o Vasco não jogou 100% fisicamente. No domingo, o Adson, por exemplo, que seria titular, não pode ser colocado como titular. Porque ele só tinha 20, 30 minutos de jogo. Se ele jogasse mais do que isso, ele ia lesionar. Ele ia estourar. E por quê, Pedrosa? Porque o Adson vem de 8 meses, longos 8 meses, antes de chegar no Vasco da Gama, onde ele pouco jogou. Então, a sequência de jogos para o atleta que não teve uma sequência na temporada passada há 8 meses, ela é pegada. Outros jogadores que a gente sempre destaca aqui pela força física, pela entrega, também mostraram sinais de cansaço. O Paulo Henrique, que é um touro, estava mal. O Medel, que é um touro, e a gente vai falar muito do Medel aqui, estava mal. O próprio Léo. O Zé Gabriel, que nos últimos 2 jogos. E aí, ainda entra uma situação da vida dele pessoal. Todo mundo sabe qual é. Infelizmente, você pode ter certeza que isso afeta a cabeça de qualquer um. Também entra essa situação. Entram 2 jogos displicentes. O Zé Gabriel é um jogador mediano que, com confiança, estava ajudando. Mas se ele não tiver confiança, ele não pode ser de titular do Vasco da Gama em hipótese alguma. Hipótese alguma. E o Vasco também entrou com esse cansaço na partida contra o Nova Iguaçu. Então, vários jogadores estavam com desgaste físico alto. Verrete, desgaste físico alto. Medel, Adson, Paulo Henrique. Os únicos que ainda se sobressaíram no meio desses atletas e que vêm jogando constantemente na temporada foram Lucas Piton e o Payet. Isso é claro, os jogadores de linha. Ainda conseguiram manter o ritmo. E o Payet ainda saiu de alguns jogos. O Piton jogou um pouco mais, mas é mais novo, então aguenta mais. Mas me impressionou o físico do Payet. O Piton nem se fala. O melhor jogador do Vasco de linha na temporada. Sabe? Então, eu tô dando uma informação pra vocês. O Vasco entrou no domingo cansado. Sem estar 100% por conta do que aconteceu na última quinta-feira. Isso justifica, Pedrosa, o Vasco jogar tão mal contra o Nova Iguaçu? Não. Mas é um ponto que a gente tem que levar em consideração. Claro, sem dúvida alguma. Mas não justifica. O time do Vasco, o investimento do Vasco, com grandes jogadores que tem, deveria vencer o Nova Iguaçu. Encaminhar a classificação para a final do Campeonato Carioca contra o Nova Iguaçu. E a forma como jogou, principalmente taticamente, foi uma forma preocupante. Aí sim. Porque o Zé Gabriel e o Galdames, infelizmente, não conseguem fazer contenção de meio campo. Eles não ganharam segunda bola. Eles não conseguiram fazer a transição. O Galdames, com a bola, é um ótimo jogador. Sem a bola, ele precisa melhorar para jogar de segundo volante. Porque senão você vai sobrecarregar o Zé Gabriel, que já não é esse jogador todo. Você vai expor a linha de 3 zagueiros. Aí você vai fazer jogadores como Medel, toda hora dá o combate na frente. Aí desencaixa a linha. E o Vasco dá espaço. E o Vasco cria oportunidade pro adversário. O Vasco não ganha a bola. E o Vasco perde o meio campo. Perde o meio campo. Então, onde o Nova Iguaçu deu a maioria das suas finalizações? Na intermediária do Vasco.
Se não fosse o Léo Jardim, era pro Nova Iguaçu ter ganhado de 3-4. No mínimo. No primeiro tempo, 3-4 do Nova Iguaçu. Fácil. Então, o primeiro tempo do Vasco da Gama, cansado ou não, foi um primeiro tempo horroroso. Foi um primeiro tempo de maior dificuldade. E pra mim, foi o pior jogo do Vasco na temporada. É fato. Não dá pro Vasco chegar numa semifinal de Carioca, mesmo com tudo que aconteceu, naquele momento ali, contra o Água Santa, e empatar com o Nova Iguaçu. Não dá. 60 mil pessoas no Maracanã? Apoio não falta. Sabe? Então, eu vou bater na tecla que eu bati aqui novamente no início dessa live. Esse time, contra equipes pequenas, entra desatento. Não leva o jogo da forma que tem que levar. Sofre apagões, dá espaço. Muitas vezes parece que vai ganhar o jogo a qualquer momento. E não é assim. Não é assim. Eu não tenho medo de jogar contra o Flamengo. Eu não tenho medo de jogar contra o Fluminense. Contra o Botafogo. Contra o Grêmio. Eu não tenho medo de jogar contra esse time. Porque eu sei que o time vai responder. Como já respondeu diversas vezes. Meu medo hoje é jogar contra o Nova Iguaçu. É jogar contra o Água Santa. Porque o time dorme. Deixa eu dar esse recado aqui da Simples Reserva. Deixa o seu like. Pega esse recado aí da Simples Reserva. A Simples Reserva é a nova parceira do canal do Pedrosa e ela tem um conceito que o nome já traduz. Simples. É roupa de qualidade sem preço astronômico. Pra mim, a ideia de estar bem vestido também é saber ser simples, onde quer que você esteja. Seja no trabalho, no lazer, com frio ou calor. É o que faz parte do seu dia a dia. E apontando a câmera do seu celular para esse QR Code aqui na tela ou clicando no link da descrição, você pode usar o cupom PEDROSA10 e ganhar 10% de desconto na Simples Reserva. Seja para homens, mulheres ou crianças. Ficou fácil estar bem vestido e num preço bom também. Quer saber mais? Clica lá, vem comigo, tamo junto. Então tá aí, lá na Simples Reserva você tem 10% de desconto com o cupom PEDROSA10. Tá vendo esse QR Code aqui, ó, que aparece aqui toda hora na live? É só você apontar sua câmera e lá na Simples Reserva, no site, você escolhe sua roupa, fica bonitão, fica bem trajado e ainda ganha 10% de desconto com o cupom PEDROSA10. Se você não conseguir apontar sua câmera do QR Code, o link tá aqui na descrição da Simples Reserva, beleza? Agora, no segundo tempo, quando o Matheus Carvalho e o Sforza entraram, o Vasco melhorou. Eu lamento muito que aquele gol tenha sido dado. E a gente sabe da forma patética como aquela linha foi traçada. Eu nem vou entrar aqui no mérito se estava ou se não estava, mas se eles não conseguiram traçar a linha, a ordem que manda é: não consegue, com a tecnologia, vale a decisão de campo. E o Bandeira levanta a bandeira no gol do Nova Iguaçu. Então, se eles não conseguiram traçar a linha da forma como eles deveriam, muito pelo contrário, a forma patética como a Ferdi leva esse campeonato, onde mais uma vez o Vasco é envolvido em uma polêmica de arbitragem, na maioria delas, ou melhor, em 90% delas, o Vasco é o prejudicado, eles tinham que valer a decisão de campo. Então, mesmo com o Matheus Carvalho e o Sforza, eu entendi que o Vasco teve mais consistência. Começou a preencher o meio-campo e começou a jogar. Quando o Adson entra, o volume de jogo sobe novamente. Não é que o Cleiton Silva não tenha ido mal. Eu não acho que o Cleiton foi mal. O Cleiton foi bem pra mim. Por uma primeira estreia, sem treinar com o time, ele entrou muito bem ali ao lado do Verratti e levou inclusive as melhores oportunidades do Vasco no primeiro tempo ao gol do Nova Iguaçu. Mas o Adson já está adaptado ao time. Ele consegue desfazer os três zagueiros e o Vasco começa a jogar ali no 4-4-2, com o Adson na direita, o Payet na esquerda, o David e o Verratti. Aí o Vasco sobe de produção, libera o Lucas Piton e o Vasco começa a criar chances. Porque o Vasco teve chances no segundo tempo. Assim como também sofreu mais chances ainda. Assim como também sofreu várias finalizações. E é por isso que o grande nome do jogo contra o Nova Iguaçu foi o Léo Jardim. Porque hoje, agarrando no Brasil, não tem outro melhor do que ele. Em momento, não tem. Não tem. Mas o Vasco teve um lance com o Payet, uma jogada do Adson, onde o Lucas Piton escora e o Payet
finaliza, a bola vai na trave. O Vasco teve outra chance com o Payet, com outra bola na trave. O goleiro defendeu a primeira. O Vasco chega ao gol com o Lucas Piton. O David até não entra mal, inclusive na partida, consegue segurar algumas bolas. Porém, claramente, a zaga do Vasco, e aí, pra mim, se fosse pra desfazer os 3 zagueiros, eu acho que pra esse jogo contra no Maracanã, ele deveria ter tirado o Medel e não ter tirado o Léo, porque aí você mantinha João Vitor e o Léo, são 2 zagueiros rápidos, que podem cobrir os laterais pra liberar o Pumita e pra liberar o Piton. Pra que você tenha uma contenção maior, você segura o Sforza. Porque o Sforza entrou bem também. Matheus Carvalho entrou bem também. Sabe? Então o Vasco tinha condições totais de virar a partida. Como teve a oportunidade de virar a partida. Só que a quantidade de desorganização que aconteceu até chegar nesse momento é o que preocupa. E aí eu vou tocar no outro ponto que é muito importante. É como esse time está se destabilizando mentalmente no final dos jogos. E contra equipes menores. Confusão contra o Água Santa. Confusão contra o Nova Iguaçu. O Payet briga. O Matheus Carvalho briga. Todo mundo briga. Ninguém está pensando em fazer a virada. Ninguém está pensando em que faltam poucos minutos para o jogo acabar. Você precisa vencer. Tá 1-1 o placar. Aí, o que aconteceu? O Nova Iguaçu mexeu justamente para poder irritar os jogadores do Vasco. As 2 substituições que foram feitas foram caras que brigaram com os jogadores do Vasco. Pra quê? Qual é a desvantagem deles perderem o reserva e o Vasco perder um jogador que poderia inclusive ser titular no próximo jogo? Ou até mesmo perder o Payet. Porque se o árbitro quisesse ser um pouquinho mais rigoroso ali naquela confusão do Payet, ele teria expulsado os 2 no final do jogo. Inclusive, acho não. Tenho certeza que a comissão técnica não ficou satisfeita, não gostou do que viu, não gostou do sufoco, muito pelo contrário. Mas ao mesmo tempo entendeu o que tinha acontecido na quinta-feira e o fato é que essa vontade de vencer do time, essa ansiedade, tem tantos jogadores ali que estão preocupados em vencer e que realmente encaram o Vasco da Gama como a chance da vida deles, como o momento da vida deles. O grupo é tão bom. Eles chegaram a se bicar e o Ramon e o Emiliano falaram, calma. A gente deu esporro em vocês na quinta-feira, mas hoje calma. Calma, porque a gente vai pra final. Calma, porque na próxima semana os papéis se invertem. É o Nova Iguaçu que joga a Copa do Brasil. É o Vasco que tem a semana cheia pra trabalhar. E é o Vasco que tem o melhor time. É o Vasco que vai ter o apoio da torcida. E foi assim que o Ramon toma a iniciativa de ir pra coletiva falar o que ele falou. Quando o Ramon vai pra coletiva, ele volta a dar novamente as caras no momento onde ele não foge de pressão. No momento onde ele novamente afirma que o Vasco vai pra final, como ele afirmou que o Vasco não iria cair para a Série B. E se tem algo que eu tenho certeza nesses últimos 8 meses aí, como um cara que acompanha o Vasco, é que se tem um cara que a gente pode confiar, é o Ramon Dias. E o outro cara é o filho dele, Emiliano. Porque eles cobram. Porque eles têm autocrítica. Você viu, em diversas oportunidades, o Vasco vencer e esses caras falando. A gente não gosta de vencer assim. Não gosta de jogar assim. Não estamos satisfeitos. Vocês podem ter certeza que o nível de cobrança e de régua é altíssimo. Altíssimo. Mas quando ele vai para uma coletiva dessa, é para mostrar confiança. É para chamar o torcedor. É para fazer o torcedor acreditar nesses caras. Eles merecem um voto de confiança. Esse grupo merece um voto de confiança.